Como cultivar plantas medicinais. Eu sou a professora Katrin Gritzmar e neste vídeo eu vou te ensinar a cultivar plantas medicinais na sua casa e também a propagar mudas dessas plantas medicinais, porque eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade. Mas antes disso, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos e curte ele também. Então, eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. E hoje nós vamos falar um pouco então deste cultivo. A gente tem diversas plantas medicinais que podem ser cultivadas no jardim da sua casa, mas isso tudo depende da região que você mora. Então você tem que fazer uma pequena pesquisa para ver quais as plantas medicinais que são as plantas da sua região que você pode cultivar aí na sua casa. Porque se você pega uma planta medicinal que não é da sua região, ela vai perder princípios ativos, né? Então, prefira sempre as plantas medicinais da sua região para elas manterem as propriedades medicinais e terem quantidade elevada de bioativos para fazerem ações no seu organismo. Eu moro na região sul, eu moro em Santa Catarina. Aqui na minha cidade, é uma cidade perto do litoral, ela é praticamente a nível do mar e aqui a gente consegue propagar algumas plantas medicinais que eu vou compartilhar com você. Por exemplo, a gente consegue cultivar aqui a melissa. A melissa, que muita gente chama também de erva cidreira, né? Que é essa plantinha aqui. E a melissa, ela gosta de um pouquinho de sol, né? Então, sol e sombra, né? Para ela se propagar melhor. E também de uma terra boa, adubada. E a melissa, para a gente fazer mudas dela, ela pega melhor quando a gente pega a parte de cima dela. Então, o que a gente faz aqui? A gente corta, geralmente as plantas medicinais a gente corta num tamanho de 20 centímetros. Né? Então, essa aqui, ela já tá com 20 centímetros. Então, eu só vou cortar essa partezinha aqui embaixo fora. Né? Então, aqui nós temos 20 centímetros de planta. Porém, são folhas demais. Né? Se a gente colocar tudo isso aqui de folhas, vai ter problema na hora de propagar, porque essas folhas vão sugar muita energia e daí não vai enraizar. Então a gente retira as folhas. Pode ser cortando, se elas não saírem direito, ou se não a gente pega auxílio de uma tesoura, né? Então vamos tirar aqui as folhas e a gente vai deixar aqui em cima no máximo umas 4 folhinhas, tá? Não mais do que isso. E pronto, né? Então aqui a gente tem, e aqui pra mim isso tá comprido demais já, porque tem muita pouca folha aqui em cima. Então eu vou cortar mais um pouquinho. E essa parte aqui, então, eu vou fincar na terra. O ideal é que você, na hora de fazer a muda, faça primeiro num copinho. Sabe esses copinhos descartáveis? Bota a terra adubada ali dentro e finca a plantinha ali no copinho descartável. Ali você deixa ela enraizando durante um mês, mais ou menos. Depois você retira e transfere para onde você quer cultivar a sua planta. Pode ser no jardim, pode ser num vaso, né? Porque daí ela já vai estar bem enraizada. Outra coisa importante, não é todas as plantas que a gente consegue fazer dessa forma. Tem algumas plantas que são mais difíceis da gente pegar mudas, como por exemplo o guaco. Vocês sabem como a gente faz muda de guaco? Eu não tenho guaco aqui hoje, tá? Mas eu vou imaginar que isso aqui seja um guaco, certo? Você pega também 20 centímetros, aí você vai retirar todas as folhas. As de cima também, tá? Então, no guaco, a gente corta a parte de cima. Claro que você tem que lembrar do sentido do guaco, né? Para depois não colocar ele de ponta cabeça. E você vai deixar
apenas 2 folhas, tá? Do guaco. Você vai ter o galhozinho dele, o caule, a estaca e 2 folhas. E essa folha você vai cortar na metade ou até menos, só vai deixar um toquinho de folha, tá? Dos 2 lados, das 2 folhas. Então, você corta e deixa só um toquinho de folha, tá? Aí você coloca de novo ali no seu copinho com terra e espera ali um mês para enraizar. Você também pode esperar até você ver que tá saindo brotinhos, né? Porque quando você vê que tá saindo brotinhos, você vê que ela pegou, né? Que ela realmente enraizou. E daí você pode transferir ela para um local. Lembrando que o guaco é uma planta trepadeira, então você tem que ter um suporte para ele poder subir, uma cerca, uma treliça, algum lugar para ele poder se emaranhar, certo? E essa técnica de deixar 2 folhas, um galinho, né, de planta, com 2 folhas e cortar as folhas pela metade ou até menos disso, dependendo do tamanho da folha, né? No guaco a gente pode cortar quase tirar 5/4 da folha fora, né? Porque é uma folha maior, né? Então a gente vai deixar um pedacinho de folha. E essa é uma técnica que pode ser usada para quase todas as plantas medicinais, tá? Isso aqui vai fazer com que elas enraizem mais fácil, porque a folha não vai sugar tanto a propriedade, então, da planta, né? E vai deixar com que ela se enraize. Então, é só a quantidade suficiente mesmo para fazer essa troca de oxigênio e a planta poder fazer o trabalho dela, né? Então, com isso aqui, você consegue fazer muda de melissa dessa técnica, muda de guaco, muda de erva cidreira, apesar de que erva cidreira, aquela de arbusto, né, que muita gente chama de sálvia também, essa não precisa nem de folha, né, ela pega até com uma estaca sem folha nenhuma, ela é muito, muito resistente, ela consegue pegar super bem. Aí nós temos, por exemplo, a erva baleeira, né? A erva baleeira, ela também pega desse jeito. Você pega um galinho e corta ali as folhas na metade e faz a estaca. E a erva baleeira, ela pega melhor se você pegar esse galinho mais da ponta, tipo um galho mais jovem, né? Um galho mais jovem de erva baleeira, ele consegue propagar melhor do que um galho mais velho, um galho mais antigo, né? Um galho mais robusto. Então, numa propagação de erva baleeira, sempre opte pelos galinhos mais novos, né? Então você corta um pedaço desse galho e daí também vai retirar as folhas ali do final do caule, né? Retira e deixa 2 folhinhas, né? Igual a gente fez antes. Vou fazer aqui de novo para fixar bem. Então tira todas as folhas, a parte de cima pode cortar fora, né? A gente quer só uma estaca, 2 folhas, aqui tá comprido demais, a gente corta também, né? E corta a folha aí pela metade. E coloca num copinho descartável cheio de terra adubada, né? E espera ali enraizar por mais ou menos 30 dias ou até formar um brotinho ali que você vê que a planta realmente vingou, né? Então essa é a forma de fazer essa planta. Já temos outras plantas, por exemplo, a carqueja, né? Você vai pegar um galinho de carqueja e você vai retirar, porque ela tem uma folha tripartida, né? Então você vai retirar um pedacinho dessa folha, você também vai pegar um galho de mais ou menos 20 centímetros e uns 10 centímetros para baixo tu deixa só o caule e tira aquelas folhas, né, que tem ali grudadas. E você coloca dentro da terra. Lembra que sempre tem que ter uma gema, né, 1 ou 2 gemas para dentro da terra. A gema são essas partes aqui onde saem as folhas, né? Então essas gemas tem que ter 2 para dentro e 2 para fora, de preferência da terra. 2 para dentro para enraizar e 2 para fora para fazer as folhas, né? Então, esse da
carqueja desse método que a gente faz, certo? Aí o poejo a gente pode fazer de uma forma bem interessante, porque o poejo, ele consegue, se a gente deitar ele no chão, ele enraiza. Então, olha só que interessante. A gente pode, por exemplo, pegar, imagina que isso aqui é um poejo, tá? E o poejo tá ali deitadinho na terra. Se a gente pegar um pedaço desse poejo e cobrir ele com terra aqui, nessa parte aqui ele vai enraizar. Então, você pode depois cortar fora esse pedaço e retirar o que está enraizado. É muito prático para fazer muda de poejo, né? Se você tem ele cultivado no seu jardim, é só enterrar, abaixar ele, deixar ele em contato com a terra, abaixar ele e ele vai enraizar e você vai conseguir fazer a muda dele dessa maneira. Claro que você também pode tirar uma estaca do poejo, né? Retirar e colocar num copinho também para enraizar, também vai funcionar dessa maneira. O boldo miúdo também pode ser feito dessa maneira. Sabe aquele boldinho pequenininho, o boldo miúdo? Ele também, né? Ele já faz isso meio que automaticamente, né? Por isso que ele é uma praga e ele se alastra aí pelo jardim, né? Então, ele se cai, ele também enraiza e daí pode se propagar, né? Mais fácil. Já o boldo nacional, o nosso boldo grandão, esse aí com qualquer estaca pega, né? É só pegar uma estaquinha dele também de 20 centímetros, é suficiente. Pode ser com folha, pode ser sem folha. Esse aí ele é resistente, é só fincar na terra que ele consegue fazer a muda, né? A mesma coisa também com a penicilina vegetal. A penicilina vegetal, se você cortar um galinho dela de qualquer maneira e fincar na terra, a probabilidade dela pegar também é muito fácil, porque é uma planta que é de fácil cultivo, se propaga fácil, então você pega um galinho, finca na terra e ela enraiza, né? Mesma coisa com o Ora Pronobis, né? O Ora Pronobis, claro que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque o Ora Pronobis, ele tem muitos espinhos, mas você corta também uma estaca aí de 20 centímetros, finca num copinho com terra e deixa ele enraizar, que ele enraiza também muito bem, né? E se você tiver mais dificuldade em fazer ele pegar, você pode fazer a técnica de cortar as folhas, deixar 2 folhas e cortar a folha, né? Que essa técnica é a segura, né? Quase todas as plantas pegam por essa técnica aí de cortar, né? Deixar 2 folhas, cortá-las pela metade e colocar dentro de um copinho com terra. Que mais nós temos de plantas? Alecrim. Alecrim, muita gente me diz, o alecrim é difícil de fazer muda, né? É difícil de pegar. Se vocês olharem um galinho do alecrim, a parte de cima, ela é mais verde e embaixo ele é mais marrom, né? Então o galho mais velho, ele já tá mais marrom e a parte de cima, ela é mais verdinha. Você vai fazer a muda com aquela parte de cima que é verdinha. É a parte que mais pega para fazer muda. Então você vai cortar o alecrim, aquela parte de cima que tá verdinha, vai tirar ali uns 10 centímetros das folhas e vai fincar na terra e esperar enraizar. Lembrando que o alecrim é uma planta que não gosta muito de atenção. E ela também não gosta de ser cultivada próximo de outras plantas. Então, o alecrim é aquela planta que tem que ficar sozinha no seu quintal, não perto de outras plantas. E é uma planta que também não gosta muito de atenção. Porque como nós, as plantas também têm muita energia, né? E ela não gosta de interagir com outras. Então, é uma planta que gosta de ficar sozinha. E que você não vai lá conversar. Lembra que é legal a gente conversar com as plantas? Oi, tudo bem? Como você tá? Ai, você tá tão linda hoje. E ela vai ficando cada vez mais bonita, né? E a gente faz isso com o alecrim, querendo com que ele também fique cada vez mais bonito. Mas o alecrim não gosta disso. Então o alecrim não gosta que conversem com ele. Deixa ele lá quietinho no canto dele, que é assim que ele gosta. Então, sozinho no canto dele, quietinho, sem muita atenção, sem ir lá conversar muito com ele, também sem regar demais, porque é uma planta que não gosta tanto de umidade,
né? Então é assim que a gente cultiva o alecrim, lembrando que a muda se faz com a parte mais verdinha em cima, né? Que daí ele pega melhor. Outra planta que a gente pode fazer muda é o capim-limão. Só que o capim-limão daí já é um pouquinho diferente. Capim-limão, capim-santo, caninha de cheiro, né? Várias pessoas chamam ele de maneiras diferentes. Aí, para fazer a muda do capim-limão, aí você já vai ter que tirar o bulbo embaixo, né? Vai ter que tirar um pedacinho do bulbo com raiz e daí transferir ele para o local que você quiser plantar. Porque daí não precisa botar em copinho, né? Porque ele já vai ter a raiz lá pronta, porque a gente vai tirar um pedaço do bulbo dele e daí a gente coloca ele no local já definitivo que você quer cultivar ele, né? Então ele é bem fácil de fazer. Ele não, óbvio, ele é só folhas, né? Então ele não nem tem estaca pra gente fazer. Então a gente tem que pegar realmente o bulbo dele ali embaixo para fazer a muda dele. Aí nós temos a centela asiática. A centela asiática, ela é rasteira, ela gosta muito de água e fazer muda com ela é difícil, tá? Não é muito fácil, não. Então, assim, ó, se você conseguir uma centela asiática, pegue ela com raiz, tá? Se você pegar só o caule, ela não vai enraizar. Então, a centela asiática tem que ter raiz junto, tá? Tem que ter uma terra fértil e bem aguada. Ela gosta de água, né? Então, deixa ela enraizar bem para ela poder desenvolver bem, né? E daí, de preferência, colocar onde ela possa se espalhar, né? Se for fazer em vaso, coloca um vaso com um tamanho um pouquinho maior, onde ela possa se espalhar e enraizar mais vezes, porque assim como o boldo, como o poejo, ela enraiza encostando no chão, né? Então, ela vai crescendo rente ao chão e vai enraizando. Então, para você pegar uma muda de centela asiática, você tem que ir lá, porque ela faz assim, né? Ela sobe e daí ela desce, enraiza, daí ela sobe de novo, desce, enraiza e assim vai. Então você tem que cortar o pedacinho dela ali que tem a raiz, retirar a raiz e pegar aquele pedacinho da centela que tem a raiz para poder replicar ela e fazer mais mudas com ela. E ela não é muito fácil não, tá, gente? Ela morre com muita facilidade, então a gente tem que ter um cuidadinho aí especial com a centela asiática. E daí nós temos o manjericão. O manjericão, ele é de lua, tá? Tem vezes que ele pega super bem e tem vezes que ele não pega. Mas essa técnica de fazer o galinho com 2 folhas, no manjericão pode deixar até 2, 3, 4 folhas, né? Também botar no copinho para esperar ele enraizar. Funciona muito bem com o manjericão. Mas o manjericão, assim como o alecrim, é uma planta que não gosta de estar perto de outras plantas, então ele também gosta de estar sozinho no canteiro, né? Sem contato com as outras plantas. Então, olha só, quando você for preparar o seu jardim de plantas medicinais, você já sabe, alecrim de um lado, manjericão de outro e as outras plantas ali podendo conviver mais facilmente juntas, né? Claro que nós temos muitas plantas que são, não vou dizer invasoras, nem vou dizer trepadeiras também, elas são rasteiras, isso aí, essa palavra certa. Elas são rasteiras. E daí, como elas são rasteiras, elas vão indo embora, né? E daqui a pouco o teu jardim tá uma bagunça, né? Tem hortelã crescendo por cima de centela asiática, crescendo por cima de boldo miúdo, crescendo por cima de melissa, e assim vai. Então, assim, se você não quiser que uma planta suba por cima da outra e dê esse emaranhado, faça delimitações no seu canteiro, com tijolinho, com delimitador de canteiros, enfim, para uma planta não ir por cima da outra. Principalmente hortelãs, né? Hortelã também, tá? Hortelã você consegue fazer pegando de raizinha, porque ela também enraiza se ela estiver deitadinha no chão, ou em estacas, né? Então esse é bem fácil de pegar, faz uma estaquinha dela de 20 centímetros, finca na terra e deixa enraizar por um mês.
Mas aí a gente tem diversas espécies de hortelã, né? A gente tem hortelã, a gente tem as mentas, né? Então não é muito legal a gente plantar hortelã e menta muito próximo, porque elas se hibridam, elas se cruzam e daqui a pouco elas estão dando uma terceira espécie, né? Então é legal também estarem separadas para elas não entrarem em contato uma com a outra, para não ter a possibilidade aí da gente estar fazendo hibridação das hortelãs aí, criando uma nova espécie aí, misturando hortelãs, né? Aí nós temos algumas plantas que pegam mais por sementes, né? Como a tansagem, né? A sementinha dela pega por semente. A calêndula também pega por semente. A camomila pega muito bem por semente. Aliás, se você não conseguir encontrar a semente de camomila por aí, no próprio chá da camomila, se você olhar e dar fazer uma triagem aí desse teu chazinho, de vez em quando tem sementes de camomila ali dentro. E se você pegar essa semente e jogar no jardim, ela cresce. É, de verdade, ela cresce sim. Ou se você não tá com preguiça de fazer a triagem, você pode pegar o chá e jogar na terra, né? Lógico, botar um pouquinho de terra por cima, regar de vez em quando, e ela vai crescer. Vai crescer sim. Então, a camomila é uma planta bem legal, né? A gente utiliza o chá dela e do chá a gente já consegue fazer uma mudinha de camomila com as sementes que tem ali dentro, né? Aí nós temos a lavanda, né? A lavanda, aqui no Brasil a gente tem a lavanda brasileira, né? Que é a lavanda dentata. Mas mesmo assim ela gosta de regiões mais frias, então ela já é mais difícil de pegar. Então essa é melhor, ela até pega por estaca, né? Mas como a nossa região, mesmo aqui no sul, não é tão frio assim quanto ela gostaria, nem tão seco quanto ela gostaria, né? É mais difícil de pegar, né? Então, eu sempre vou na floricultura e compro uma mudinha de lavanda, mas dá para fazer por estaca também, com um pouquinho de paciência, cortar, fincar ali no mesmo método e tentar deixar mais à sombra, fazer isso num clima que não esteja tão quente, porque ela não gosta muito do calor, né? Daí nós temos a sálvia. A sálvia, aquela sálvia de tempero, né? A sálvia também pega por estaca, da mesma maneira, né? A gente pega, faz um galhozinho de 20 centímetros e corta as folhinhas ali para ela enraizar. Porém, ela também funciona que nem a melissa, tá? Se a gente pegar a parte de cima dela, né? Que ela termina mais ou menos muito parecida com essa melissa, né? A gente consegue também fazer com o topo, né? Coloca o topo ali num copinho com terra adubada e deixa ela enraizar, que ela enraiza muito bem. Aí nós temos a babosa, né? A babosa, a melhor forma da gente fazer a multiplicação dela é esperar ela dar filhotinhos. Porque a babosa, quando ela cresce, ela dá os brotinhos embaixo dela, né? E esses brotinhos, então, você pode tirar, colocar num vaso ou colocar em outro local que você quer que ela cresça. Então espere ela ficar madura, entrar na fase reprodutiva dela, que ela vai dar os brotinhos embaixo. E a gente consegue daí fazer a proliferação a partir desses filhotinhos que ela dá, né, embaixo dela, quando ela chega na época reprodutiva dela. Aí nós temos o saião, né? O saião é uma suculenta. E ele pega muito bem. Além dele ter várias sementinhas, né? De quando ele cai no chão já se prolifera, ele também se prolifera, né? Imagina isso aqui. Uma folha de saião, se a gente colocar ela na metade aqui e fincar na terra, ela também prolifera. E também prolifera por estaca. Então esse aí não tem problema de ter dificuldade de proliferar, né, o saião, porque ele é muito fácil de proliferar. Daí a gente tem a estévia, que é maravilhosa, adoçante, maravilhoso. A estévia
também pega por estaca. Então você faz um galinho de 20 centímetros, deixa umas 2, 3, 4 folhinhas ali da estévia. Se quiser cortar elas pela metade também pode, e coloca num vaso para enraizar, que ela pega por estaca também. Aí nós temos a cavalinha. A cavalinha, na verdade, são vários caules alados, né, que sobem. Até a gente consegue, tá? Cortar um caule, fincar e fazer ele pegar, mas é bem difícil, tá? Então, o ideal é que você tire um pouquinho ali a areia, ache a parte de baixo dele e corte ali embaixo, né? No solo mesmo. Que daí você consegue fazer ele ela proliferar melhor, né? A cavalinha. Daí a gente tem o funcho. O funcho, ele pega melhor por sementes, tá? Então, o funcho, a gente, quando ele dá a florzinha com os frutos deles, a gente bota para secar e depois coloca terra em cima para ele crescer, né? Por estaca, ele até pega, mas é muito difícil, né? Dá um trabalhão para conseguir fazer ele pegar por estaca. Aí nós temos a milfolhas. A milfolha sim pega por estaca tranquilamente, tá? Então a gente corta um pedacinho da milfolhas, pode ser a folha dela mesmo, retira um pouquinho daquelas micro folhinhas que ela tem, finca na terra e espera ela enraizar também, que ela é uma planta maravilhosa, né? Cheia de benefícios e fácil de ser propagada também. O maracujá, a insulina vegetal, que são trepadeiras, elas também se propagam de uma maneira muito similar ao guaco, né? A gente pode fazer as estacas, né, da insulina vegetal e do maracujá para propagar. Além de que o maracujá também a gente pode pegar sementes, secar sementes e cultivar sementes do maracujá para ele também vir dessa forma, tá? Então o maracujá ele pega das duas maneiras, tanto de estaca quanto pelas sementes dele. Aí nós temos o hibisco, né? O hibiscus sabdarrifa, né? Que é o hibisco medicinal. Ele também pega por estaca, tá? Mas ele também é uma planta sensível, muito sujeito a pragas, formigas gostam muito do hibisco também. Então é uma planta que a gente tem que fazer com cuidado, mas ele enraiza também bem, né? A melissa eu já falei, a erva cidreira eu já falei, a caninha de cheiro eu já falei. Se vocês lembrarem de mais alguma planta pra gente falar de como que ela é cultivada, de como que ela é propagada, escreva aqui embaixo, mandem o seu comentário que eu respondo para vocês como que é o cultivo dessa planta. Lembrando que a maioria das plantas medicinais gosta de muita água, então é legal que a gente regue elas todos os dias, principalmente na fase onde elas estão enraizando, né? Então, quando a gente está lá no copinho, deixando elas enraizar, o ideal é que a gente realmente regue todos os dias, principalmente no verão, em épocas mais quentes, né? Então, a gente tem que realmente fazer essa rega e depois, periodicamente também no seu jardim. Claro que a gente tem umas plantas que não gostam tanto de água, como o alecrim, mas isso não quer dizer que a gente não deva regar ele também, né? Só que em menor quantidade, como uma erva baleeira que gosta bastante de água, uma centela asiática que gosta bastante de água, né? E o guaco tem uma outra curiosidade. Para ele enraizar e para ele pegar legal, ele gosta de ficar à sombra, tá? Então coloque essas mudinhas para enraizar à sombra no guaco, né? Que ele enraiza melhor. E aí, gente, gostaram? Agora eu acho que vocês podem sair replicando mudas e cultivando elas por aí, né? Então, sim, o solo, de preferência, bem adubado, sempre, né? Uma terra bem adubada. Tem algumas exceções, como o alecrim, que gosta de uma terra mais arenosa, né? Mas de maneira geral, se você comprar, por exemplo, uma terra adubada pronta numa floricultura, a maioria das plantas ela vai enraizar e vai
fazer com que ela vingue aí no cultivo do seu jardim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Interaja aqui comigo, o que mais que vocês querem saber sobre o cultivo das plantas medicinais. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar o like. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos.